boa noite, muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje a gente tem uma convidada especial aí, a Fabiana, que vai falar um pouquinho aí sobre as iniciativas da Braskem, nessa parte de economia circular, da sustentabilidade do plástico, e para mostrar aí o trabalho feito nesses últimos anos. Fabiana, seja muito bem-vinda, tá? A gente agradece muito a tua disponibilidade, eu sei que você tem uma agenda super cheia, e obrigado por estar vindo aí. Aí eu queria que você falasse um pouquinho aí, como você viu, vai ser bem informal essa nossa conversa, tá? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você, como é que você chegou na Braskem, como é que foi essa tua trajetória aí, antes da gente esquentar um pouquinho. Maravilha. Obrigada, Manuel, pelo convite. Um prazer rever vários de vocês aqui. Bom, e eu espero conseguir responder as perguntas, porque tem tanta gente aqui com tanta experiência, vai ser bem interessante para ser uma troca, de fato, entre a gente. Então, assim, minha carreira, eu estou há 20 anos, esse ano eu completo 20 anos de petroquímica. Eu comecei como estagiária de Direito, então, minha formação, eu sou advogada. Então, eu entrei na petroquímica, no departamento jurídico, quando era Unipar, lá em Mauá. Depois eu participei do projeto de expansão, tudo como advogada, lá em Santo André, na PS7, né, que era polietileno na época. Foi super rico, porque foi a primeira vez, era 2005, que eu só falava com engenheiro. Eu falo que eu adorei essa experiência, porque é, né, muito mais objetivo, direto, e foi 5 anos de projeto. E foi incrível a experiência, porque aí a gente fez desde a terraplenagem, de todas as discussões contratuais, né, ver a planta realmente subir. De lá, a Quator foi formada, eu, né, fiquei responsável pelo jurídico da Quator, depois teve a aquisição da Braskem em 2010. E aí vocês vão perguntar, poxa, mas o que a Fabiana, que sempre foi jurídico, virei gerente jurídica da Braskem, trabalhei nos mais diversas áreas do direito, então, desde ambiental, trabalhista, fui no pessoal depois de inovação, equipe comercial. E nesse meu caminhar, essa questão de reciclagem, ela sempre esteve presente desde lá de trás, né, quando a gente começou a discutir em 2010, que eu cheguei na Braskem, a PNRS, a Política Nacional, né, como a Braskem iria se posicionar naquele momento, a sua responsabilidade, né, jurídica, se fazia sentido ou não. Dentro da Braskem, o fato de a gente fazer resina virgem, né, esse sempre foi uma questão, faz sentido ou não, é concorrente ou não, né? E aí, em 2016 para 2017, a gente resolveu conhecer um pouquinho mais, mergulhar nesse mundo, entender, avaliar como a gente poderia avançar, entender a posição da Braskem também nesse cenário. E no final, a gente entendeu que faria sentido ter, de fato, uma área dentro do negócio da Braskem. Então, para quem não conhece, né, a gente tem o corporativo, tem a equipe de sustentabilidade, que é liderado pelo Soto, Jorge Soto. A gente entendeu que fazia sentido a gente, para de fato ter uma transformação, desenvolver a reciclagem, essa posição deveria estar dentro do próprio negócio de poliolefinas, que, né, vende a matéria-prima para o setor do plástico. E, neste momento, eu fiz, se era algo que realmente eu acreditava que a gente deveria, né, encabeçar, mudar, transformar, ser isso algo dentro da Braskem. E aí eu primeiro me candidatei a uma vaga quase que estava sendo criada, né, dizendo que eu tinha interesse de sair do jurídico para ir para a área de negócio, né, para a área comercial, que era algo que eu acreditava. 2017, foi isso, Fabiana? Foi em exato setembro de 2017. E num primeiro momento todo mundo ficou surpreso. Incomum uma advogada, e para falar bem a verdade, quem acompanhou um pouquinho esse avanço da Braskem nesse tema no começo, eu nem falava que eu era advogada, porque senão o pessoal achava que eu estava ali só para fazer a defesa do plástico, da posição da Braskem, e o objetivo não era esse. E aí, desde então, totalmente apaixonada pelo tema, um negócio, assim, é um negócio que eu acredito muito, é o futuro, na verdade é o presente, né, e o crescimento do futuro.
E aí eu comecei sozinha lá em 2017, né? Então a gente criou a área, a partir de então a gente foi estruturando, e hoje eu lidero, né, uma equipe direta de 11 pessoas, e a Braskem, né, como um todo, tendo esse tema como um tema prioritário dentro né, da estratégia de negócio dentro da Braskem. Então, acho que assim, um pouco de carreira, venho falando rapidamente aqui dos meus 20 anos, faz 3 anos e meio que eu fiz essa mudança de carreira muito feliz, assim, eu tenho muita alegria, porque foi uma transformação da minha carreira, né, pessoal, e na minha visão, uma mudança da própria Braskem, né? Acho que para quem aqui tem vários aqui que trabalharam na Braskem, sabe que isso também foi uma transformação. Eu fui muito questionada no começo, por que a Braskem estava entrando na reciclagem, se ia concorrer com virgem, não fazia sentido, não só fora como dentro, e eu acho que a gente já amadureceu bastante, e faz todo sentido, é uma oportunidade de negócio, e é algo que de fato a gente precisa transformar para cada vez mais o plástico ser valorizado. Não, acho que é bem legal. Na verdade, assim, foi um movimento. Quando você sai do corporativo e vem para a área de negócio, ela vai ser transformada no negócio mesmo, né? Então, é uma sinalização muito grande que você não está olhando, você já começa realmente a fazer essa estruturação, né? E aí bom, e dentro desses programas, me fala um pouquinho quais programas que você está olhando, que tipo de reciclagem que você está olhando, é só reciclagem? Além de reciclagem, tem mais algumas coisas quando a gente vai pensar em economia circular também? Então, assim, minha área é de economia circular, né? Então, quando eu comecei em 2017, era reciclagem, né? Então, eu fui entender um pouquinho, né, o mercado, aprofundar, conversei com vários recicladores, estive lá na Biplast, conversando com o mercado, né, entendendo um pouco mais. A gente, dentro da Braskem também, como sustentabilidade sempre foi um pilar, e a gente, né, assim, alguns de vocês fizeram parte, inclusive, do desenvolvimento do PE Verde, né, renovável. Falou, bom, na verdade, mais do que a reciclagem, a gente tem que olhar de uma forma mais sistêmica, que é olhar, de fato, como economia circular. Então, assim, minha área do negócio que eu viso desenvolver é muito mais na área de reciclagem, então, meu time direto é muito mais na área de reciclagem mecânica e química, que eu já comento, mas eu sou responsável pela consolidação e desenvolvimento da estratégia da economia circular da Braskem como um todo, que significa alinhar com as equipes, por exemplo, né, desenvolvimento de mercado, a parte de design, né, então toda a metodologia de design for environment foi desenvolvida não pela minha equipe direta, mas pela equipe de desenvolvimento de mercado, de embalagens, mas a gente consolida para que a gente esteja alinhado dentro do que a gente vai trabalhar como economia circular, então tá, o que abarca, né, economia circular? Desde a parte de design, que não é minha equipe direta, mas é minha equipe responsável pela consolidação, comunicação, marketing e apoio nos contatos com os brand owners, passando por ações de melhoria de processos, então a gente implementou o OCS para evitar que os nossos pellets vá para o meio ambiente, aí fica com a equipe industrial, mas está dentro desta consolidação de economia circular. A gente tem ações voltadas para educação, e aí educação envolve a equipe de sustentabilidade, todas as ações junto com cooperativas de catadores que a gente tem, programas próprios, também fica com a equipe de sustentabilidade dentro da Braskem, mas está dentro desse guarda-chuva todo de economia circular. E no final, então, de fato, retomando para a cadeia produtiva através da reciclagem, aí meu time direto é que está tocando a reciclagem mecânica e a química, sendo que em inovação e tecnologia, o que nós fizemos? A gente desenvolveu uma plataforma de reciclagem química e mecânica dentro de inovação, focada em avaliar novas tecnologias para endereçar as dores que eu tenho no desenvolvimento do negócio. Então, essa plataforma que está em inovação, liderado, né, dentro da Braskem pelo Falcon, ele responde estruturalmente inovação e tecnologia, mas a ligação é direta com o negócio, porque a gente
desenvolve e avança e prioriza de acordo com a estratégia da economia circular dentro da Braskem. E mais um ponto que eu acho que é relevante quando você fala de economia circular, que é gerar menos impacto, isso envolve também desenvolver matéria-prima em substituição a fóssil, né? Então, a gente tem olhado muito nafta circular, que vem da reciclagem química, a gente tem olhado nafta, né, bionafta, né, que vem de óleos vegetais, por exemplo, como um objetivo, de fato, de ter menos emissões, que é, né, ligado ao nosso compromisso de ser carbono neutro numa economia circular. Então, assim, meu time direto está muito focado no desenvolvimento do negócio de reciclagem mecânica e química, mas economia circular, que eu sou responsável, eu consolido todas essas, né, essas iniciativas para que a gente tenha, de fato, uma economia que seja circular, pensando desde o design, fechando aí no retorno do resíduo para o processo produtivo. Legal. Agora, a gente parte um pouquinho mais para o negócio, né? Como é que fala um pouquinho sobre o modelo de reciclagem que a Braskem vai fazer hoje. A ideia é ela operar a reciclagem, ela coletar essa matéria-prima pós-consumo e fazer a operação e depois vender para os clientes da Braskem. Você pode falar um pouquinho desse modelo? Já está consolidado ou está construindo ainda? É um modelo em construção, eu sempre falo que é uma jornada, né, uma jornada de transformação, que na economia circular você precisa de parceiros, então, assim, dependendo do parceiro, você tem diferentes modelos, né? Então, hoje a gente já tem, e a gente acredita na parceria, assim, não... Assim, qualquer um, né, vocês todos que estão aqui, de alguma forma, que conhece esse mercado, o que é economia circular, você não consegue sair do lugar se você não tiver parceria, né? E acho que cada um tem os seus skills, vamos dizer assim, as suas expertises para contribuir. Então, a gente tem um modelo hoje com parcerias com recicladores, né? Então, a gente tem 5 recicladores que são parceiros, ou seja, eles já tinham a capacidade instalada, parte dos resíduos eles mesmos fornecem junto com a resina reciclada. E qual que é o papel da Braskem com esses parceiros? A formulação da resina que a gente vai vender para o mercado é da Braskem, né? Então, toda a parte de desenvolvimento de produto é da Braskem. E a melhoria de processo, né? Acho que a gente tem, assim, ainda desafios e alguns recicladores são parceiros nossos, a gente conversou muito sobre isso, porque eles já tinham mercado, eles, né, já produziam uma resina, eles vendiam para o mercado, e o que a gente coloca de condições necessárias para atingir a qualidade é muito maior do que o mercado estava acostumado. Então, alguns recicladores, inclusive, nos questionaram, não, mas o mercado aceita isso, né? E o valor estratégico, quando a gente desenvolveu a estratégia, a primeira pergunta foi assim, o que a Braskem vai contribuir? Porque assim, a reciclagem já existe, né, no país. Se a gente vê lá o percentual né, colocado no estudo da Maxiquim, a gente está falando de 24% de reciclagem do plástico. Bastante volume, a gente está falando em torno de 800 mil toneladas, 900 mil toneladas só de pós-consumo de plástico. Já está estabelecido, tem um mercado existente. Então, a gente foi entender um pouco a dor, assim. A dor é sempre uma resina que a aquisição era muito ligada à redução de custo, baixa qualidade, você não fechava as contas, a questão do econômico não avançava, e se a Braskem entra, né, entra com custo, porque a gente tem toda uma estrutura, tem equipe de engenharia de aplicação, tem engenheiro de produto para fazer a formulação, equipe comercial, que é onde tem os braços comerciais aí para atingir o mercado. Então, assim, você tem que vir para buscar um diferencial. Então, o que a gente faz, né, e busca com os nossos parceiros é melhorar seus processos, melhorar seus controles, quais são as especificações necessárias para fazer, qual que é exatamente a resina virgem que faz sentido blendar, né? E tem algumas que são de mercado e tem outras que não, que são resinas internas que a gente não comercializa, mas que para aquela específica produção faz sentido. Então, esse é um modelo. A gente tem outros modelos, que foi que a gente anunciou, que a gente entendeu.
Oh, desculpa. Desse Vai modelo, perguntando, porque eu falo pra caramba, tá? Se você deixar... desse modelo, a Braskem disponibiliza a equipe técnica dela para trabalhar junto com o parceiro. Então, vai lá, pega todo o conhecimento que tem, faz a especificação de como é que deve ser produzido, e o parceiro produz de acordo com quase que com o datasheet da Braskem. Mais ou menos. Isso eu entendi um pouquinho errado. Não, é isso, tem a formulação, né, que a gente faz a receita efetivamente, qual que é o percentual que blenda com o quê, o material que é a resina virgem que vai ser blendada, a gente encaminha, né, para ele fazer a resina, e A comercialização fica com a quem? comercialização é da Braskem. É da Braskem. Então, ele presta quase um serviço para a Braskem. Isso, hoje o modelo é um modelo, como que ele fornece a matéria-prima? Hoje é um modelo que é de fornecimento de resina reciclada para a Braskem, e aí a gente acho que os principais diferenciais, né, que a gente pode agregar de valor nesse mercado é a questão técnica, que eu já mencionei, e todo o braço comercial, né? Acho que assim, como que a gente vai para o mercado? A gente hoje vende resina virgem para o Brasil todo para as mais diversas aplicações. E o objetivo é que a gente venda a resina, e é isso que estamos fazendo. A resina reciclada está no portfólio de resina como a gente tem, né, o pé verde como uma solução sustentável. E a gente está exatamente indo nos mercados. Tem todo um período de homologação, então tem bastante desafio quando você vai para o mercado. Você tem mercados com menos qualificação necessária, você tem homologações mais rápidas, e tem aí períodos mais longos de homologação, que até você conseguir alcançar aquele mercado-alvo, você vai ter aí outros mercados que já estão usando o reciclado no mercado para que a gente consiga cada vez mais ter o retorno da qualidade, constância daquilo que a gente pretende seguir. Eu vi que o Cassinelli acho que tem alguma pergunta disso. Depois eu falo dos outros modelos, tá? Mas... Se você esperar mais um pouquinho, a gente faz já para a pergunta daqui a pouquinho. tá bom. Tá bom. Ah, você quer que eu continue falando de modelos? eu acho que a gente termina, a gente abre, porque assim, senão depois a gente se perde na sequência. Tá bom. É que eu não sabia direito aqui. Tá bom. Assim, Bom, então esse é o modelo. Outro só para comentar, quando a gente fala de capacidade, a gente fez um levantamento capacidade instalada no Brasil, se fala muito de ociosidade, né? Da cadeia de reciclagem, da indústria de reciclagem. Mas você tem um grande desafio, você tem ociosidade para a produção de resinas, que você tem seus desafios de ter a qualidade necessária para algumas aplicações. Então, foi por isso que a gente tomou a decisão de fazer um investimento de capacidade no Brasil e investiu 67 milhões numa unidade industrial. A planta é uma planta da Braskem, que a gente fez a aquisição, mas que vai ser operado por um reciclador parceiro, né, selecionado, que é a Valorem, ela que vai operar uma planta exclusivamente para a Braskem. E nesse caso, toda a parte de engenharia, toda a parte de definição do layout, toda a parte de definição do arranjo, né, produtivo para ter a qualidade foi feito pela Braskem, está sendo desenvolvida pela Braskem, o startup é no final do ano. Esse é um outro modelo. Qual que é a capacidade, Fabiana? 14 mil toneladas. 14 mil anos. 14 mil anos. PEPP. PEPP, rígido. Rígidos, né? A parte de rígidos. Reciclagem química, porque assim, eu vou puxar a reciclagem química agora, porque tá com um monte de gente com mão levantada. Daqui a pouco eles brigam comigo, porque aí eu deixo depois eles começarem a perguntar. Gente, eu falo pra caramba, então você vai me cortando aí, tá, Manuel? Bom, o que a gente chegou à conclusão, né? Nosso foco, que eu falei, né, tudo foi de ter parcerias e endereçar as dores, e uma das dores, né, grandes é pós-consumo doméstico, né? Todo mundo já sabe aqui. O grande desafio do pós-consumo doméstico é flexível, né? Acaba que o custo, e a gente fez alguns estudos de pós-consumo, mesmo com altas tecnologias, melhores tecnologias, você tem muita perda de processo, mecanicamente falando, e no final, um desafio de aplicação que acaba indo para aplicações, né, menos, vamos assim, menos valor agregado,
E que isso que traz aí um grande desafio para que você tenha realmente valor do flexível na aquisição. E, além disso, né, com aterros, a gente sabe aí os existentes, o desafio que eles têm econômico pelo fato de não ter saída do flexível. Então, por conta disso, essa é uma das razões, a gente, de fato, colocou muita energia. Então, assim, hoje o projeto com mais FTEs, né, com mais gente dedicada dentro da Braskem em inovação, é reciclagem química. Hoje nós estamos falando de pirólise. Aí, para curto prazo, a gente está focado em pirólise, né? Então, a gente está avançando com algumas tecnologias, avaliando, e em breve iremos comunicar, mas assim, já comunicado nos Estados Unidos, né? A gente fez uma parceria com a Gilix para fazer um estudo de viabilidade, um avanço também em parceria com a Ensina nos Estados Unidos. A gente está avançando com outras parcerias aqui no Brasil, né? Em breve a gente deve comunicar. E por que a gente está olhando pirólise, né? Pirólise, do ponto de vista de tecnologia, e tem gente aqui até considera meu background, que vocês já conheceram, né? Não sou técnica, conhecem mais do que eu. Está mais desenvolvido em termos de tecnologia, e o que a gente está trabalhando é muito no downstream, de conseguir ter uma nafta circular, uma nafta para substituir a fóssil, com maior rendimento, por isso que a gente fez a parceria com o Senai e o FRJ para desenvolver, e a FCC, né, que é de catalisadores, para que a gente consiga ter melhor performance. E o objetivo nosso é, de fato, avançar nessa tecnologia a curto prazo, substituindo a nafta fóssil pela nafta circular. Esse é um dos grandes objetivos, que é endereçar o flexível. E na outra ponta da saída, a gente sabe, até nos lugares mais desenvolvidos de reciclagem mecânica, você tem limites possíveis de aplicação no reciclado, né? Por questões regulatórias, por questão de qualidade, por questão de cor, e aí você tem aí na outra ponta uma saída de uma resina virgem, né? Eu acho que esse ponto é um ponto super relevante de destacar, porque não é todo mundo que conhece. Vários brand owners que eu tenho conversado, quando eu falo a gente vai vender uma resina virgem, certificada, é balanço de massa, a resina é igual, não tem diferença. Inclusive sobre a questão regulatória, que é um outro ponto de atenção que a gente está trabalhando também junto com as associações, porque tem um desafio, né? Como que você vai falar que seu packaging é reciclado se você tem no Brasil restrição de usar packaging reciclado? Mas o packaging está usando virgem, que é o que a lei permite, né? A regulação da Anvisa fala que você pode usar virgem, mas você vai estar certificando que é reciclado no balanço de massa. Então, a gente está muito focado nessas duas endereçamentos, na dor da entrada do flexível e na saída. Nossa perspectiva é de curto prazo, a gente ter planta nos próximos 2 anos, aí plantar demo, greenfield em 3 anos, assim, a gente está falando de curto prazo mesmo. E longo prazo, outras rotas de tecnologia a gente está avançando. Então, né, a gente fez parceria lá com, que eu tinha comentado, a Universidade de Illinois, em Chicago, para conseguir transformar a captura de CO2 em monômeros diretamente, né, que é mais disruptivo. Acho que assim, médio e longo prazo, a expectativa é que essas tecnologias também acabam vindo, que tem um ponto que a gente vai ter que melhorar na pirólise, que é as emissões, né? Tem um ponto de atenção, né, de energia, utilização de... Esse CO2 você tem uma fonte muito grande nas usinas de açúcar também, né? De álcool. CO2 também que pode ser aproveitado. Você conseguir fazer uma coisa com CO2. Ah, não, mas aí aproveitar CO2 a gente tem na petroquímica bastante para recuperar. E me fala uma coisa, aí já vou abrir para o pessoal. O modelo de negócio para a pirólise, já tem algum desenho, já tem alguma sugestão, ou ainda vocês estão amadurecendo? É com parceiro também? Estamos na parceria. Não temos pretensão de desenvolvimento de tecnologia própria, então a gente está avaliando as tecnologias já existentes e ter uma parceria. Esse é o modelo que para a gente faz sentido. A E operação. aí, desculpa.
a operação também é parceria, como vocês fazem com a Valorem. É isso aí, exatamente. O objetivo é que a gente tenha aí fornecedores de matéria-prima para a Braskem, com diferentes tecnologias, avaliando aí melhor performance. Esse é o grande objetivo da Braskem. Porque, assim, o volume que, quando você olha as plantas, né, elas, como a gente falou, tem um lado bom, que elas são modulares e pequenas, e aí você, né, adequa a quantidade de resíduo que você tem disponível, mas você tem aí um desafio em termos de volume, né, quando a gente fala de milhões de toneladas de nafta fóssil que a Braskem utiliza, a gente tem aí um potencial de substituição gigantesco, né, e conseguir endereçar, de fato, uma dor importante, que é o resíduo plástico. Então, acho que esse vai trazer uma oportunidade na nossa visão, né, para o Brasil muito importante, de conseguir trazer economicidade para uma separação mecanizada nos aterros, isso a gente acredita muito nesse caminho, um endereçamento e conseguir atender os, né, assim, os commitments, né, os compromissos dos brand owners, porque eles fizeram os compromissos que precisam usar reciclado, e tem vários deles que é com contato com alimento, e eu não vejo no Brasil viabilidade em poliolefinas em ter food grade para resinas recicladas mecanicamente. A gente tem um avanço no México nesse caminho, porque lá tem especificamente uma oportunidade de recebimento, de separação, né, de resíduos na entrada, que eram de contatos com alimento, foi utilizado as embalagens em contato com alimento, então permite, se você tiver lá uma tecnologia robusta, e tem vários já conseguindo food grade nesse aspecto, você consegue aí um caminho desses. No Brasil, eu não vislumbro esse caminho, e por isso que a reciclagem química é tão relevante nesse aspecto também. Legal. Bom, Fabiana, acho que agora eu vou abrir. Aí eu tenho mais um monte de coisa, mas aqui tem gente que está até com o braço. Agora eu não sei quem que foi a ordem, quem que levantou a mão primeiro. Foi o Cassinelli, que é o mais ansioso. O Edson foi o primeiro, eu fui o segundo. Primeiro. Então vamos lá, Edson, por favor. Boa noite. Primeiro, né, eu sou da Danaplas, é uma das empresas em que nós até nos encontramos em algum momento, Fabiana, e trocamos cartão, mas com certeza se deve falar com muita gente. Nós hoje, a Danaplas, nós somos uma reciclagem mecânica, né? Eu falo que é de médio porte, 1.200, estamos indo para 1.400 toneladas mês, isso no segundo semestre. Já temos contato com a tua equipe, o Nelson, a Cristiane, o César, tá? É um processo aí de ajuste. A gente já tem um know-how aí de atender norma de montadora, produção de cor com espectrofotômetro, delta de 1.2 para mercado comum, mercado montadora delta 0,7. Já tem uma compostagem com resina prime, né? Tenho toda, apesar de ser uma reciclagem mecânica, até modesta, a gente tem o know-how para atender segmentos específicos e a gente vem apresentando isso para a Braskem de uma forma a ser mais um parceiro, digamos assim, tá? Nós focamos também, fora a reciclagem mecânica, nós focamos numa estrutura que é uma reciclagem térmica, que basicamente é a pirólise na conversão de energia, né? E eu falo para o Manuel que eu sou um dos defensores, porque a gente trabalha muito com cooperativa, associações, e a gente é chamado por grandes grupos, de forma a evitar que essas aparas, a multicamada, ou até o material que é de injeção, mas tem 2 ou 3 itens, que, principalmente da área automotiva, ela não tem uma aplicação na reciclagem mecânica, ela não tem o valor econômico, né? Nós estamos focando nesse tipo de resíduo e implantando um modelo, né? Um modelo que vem sendo desenvolvido há 1 ano e meio, mais ou menos, deve efetivar no segundo semestre com alguns parceiros, né? O projeto da Braskem para reciclagem através de pirólise é para energia ou vocês querem converter isso num sistema de óleo e para você voltar na fase primária, né? Eu queria entender um pouquinho nisso, né? Na reciclagem mecânica, a gente já tem alguns avanços, né, com a Braskem, algumas conversas, né? Eu acho que o trabalho que a Braskem vem fazendo, né, lá anos atrás,
alguns recicladores achavam que a gente estava criando mais um concorrente. Para nós é o contrário, né? Cada vez que o mercado exige um pouco mais, a gente abre possibilidades de novos mercados, né? O que a Braskem vem fazendo hoje é desenvolvendo o potencial de mercado que não era aberto para um reciclador comum, né? Hoje a Danaplast já faz, eu tenho uma linha de produtos com datasheet, a gente já desenvolve isso há alguns anos, né? Hoje eu já tenho distribuidora, eu faço marca própria para distribuidora, a gente avançou nisso e reconhece no mercado qual é o nosso papel. O nosso papel é o agente processador, é o reciclador, e a gente atende marca própria, produto nosso, a gente atende diversos segmentos, né? Eu só não atendo o segmento automotivo, nós só atendemos o segmento alimentício, o restante, brinquedo, automotivo, embalagens, a gente tem clientes de todos, né? Irrigação, fios e cabos, a gente tem contratipos para todos esses segmentos, com aplicações percentuais ou até 100%, né? Mas no caso da pirólise, eu queria entender qual é o objetivo, né? O que vocês estão focando e qual é o volume que vocês pretendem atender no mercado com isso. A gente tem focado muito mais na produção de produto do que de energia. Pelo menos essa é o caminho da energia, geração de energia. A gente está muito focado em parcerias, né, para a produção de energia vinda, né, ou eólica ou solar. Então, a gente fez várias parcerias nesses últimos tempos para que a gente trouxesse mais, né, energia limpa, e aí esse é o caminho específico, porque do ponto de vista de circularidade, a queima, né, de alguma forma, acaba não, se você não gera um produto novamente, tem aí, né, dentro da visão conceitual, não estaria dentro dessa circularidade. Então, em termos de preferência e priorização, a gente está indo olhando tecnologias, de fato, que gerem um produto, que gerem um óleo, que esse óleo, né, a gente consiga, de fato, especificá-lo para que seja possível alimentar no cracker. Acho que o foco hoje do que a gente está fazendo, inclusive, é recebendo alguns óleos, né, de empresas que possuem tecnologia de pirólise e analisando a especificação e entendendo os ranges daquilo que a gente pode alimentar no cracker, porque a gente tem bastante desafios de contaminantes, tem questões, né, de limite não só de contaminantes, mas de especificação de ranges para você proteger o próprio cracker, né? Porque assim, senão você corre riscos operacionais importantes. Então, hoje o foco nosso é de produto, efetivamente. E, Edson, com relação a parceiros, recicladores mecânicos, né, acho que, assim, é importante entender, né, que estágio a gente está super aberto, nossa meta de produção e venda é muito desafiada, que a gente colocou claramente nossa meta de chegar a 300 mil toneladas em 25, é uma meta global, mas a gente tem aí um crescimento exponencial, então, quanto mais parceiros, a gente está aberto, todos os parceiros, a gente está avançando. O que a gente tem feito em relação a parceiros mecânicos é que é importante a gente entender sistema de lavagem ser próprio, a questão de ser externo, a gente tem algumas restrições, porque a gente quer ter a tranquilidade de conformidade da cadeia, né? Então, acho que esse é o ponto importante de entender qual é a fonte, que a gente tem trabalhado muito mais em pós-consumo, e aí pode ser pós-consumo industrial, doméstico ou comercial. A gente não trabalha com aparas hoje, por uma escolha, porque a gente entendeu que a gente não agrega valor, que a aparas já tem valor no mercado, né? Acaba sendo a melhor matéria-prima que tem disponível. Mas eu estou, enfim, você está em conversa com o time, também estou aberta aí de a gente pedir para o meu time entrar em contato. O que eu tinha entendido era a questão de sistema de lavagem, que é importante ser próprio e a gente entender a qualidade, e a partir daí a gente recebe a amostra, testa, fazendo sentido, segue para uma negociação com a equipe de suprimentos. Tá? Então, só para vocês entenderem como que é a lógica hoje de parcerias com a mecânica, a gente está super aberto, tem uma oportunidade, a gente faz, entende qual que é o processo, qual é a fonte, tem auditoria, né, para uma questão de conformidade, passa a área de suprimentos para uma negociação,
depois a gente testar, né, e fazer a caracterização do produto. Então, assim, não tem restrição hoje, do ponto de vista, assim, de escolha, passando pelo processo de seleção, que inclui compliance, né, conformidade, qualidade, né, e rastreabilidade da fonte, para a gente entender qual que é a fonte, passa a ser nosso parceiro. Só para mostrar, Manuel, assim, eu entendo todo o projeto, e muitos aqui são recicladores como nós, né? O que eu apresento para a Braskem, Fabiano, é que o custo de uma lavagem, nós, na verdade, nós não pegamos de aterro, nós pegamos de pós-consumo de material moído e lavado, empresas de lavagem credenciadas, vamos falar assim, tem uma cadeia de fornecedores, né? Hoje, o custo de uma lavagem automatizada é o custo de uma planta de uma reciclagem mecânica. São equivalentes essas duas etapas, né? Então, a gente está num impasse razoável, e não só eu, não só a Dana, outras empresas também, né? Na reciclagem através de pirólise, a gente consegue converter um BOPP, por exemplo, em cada mil quilos de um BOPP tirado de um aterro, tirado de uma cooperativa, há uma taxa de conversão de 450 a 500 quilos de óleo, né? Isso são os resultados que a gente consegue. E a gente pesquisou em vários locais aí do mundo para tentar uma eficiência maior. E a gente não consegue uma tecnologia com uma eficiência superior a essa, tá? Eu falo isso para o Manuel, a gente fez algumas reuniões aí com o grupo, tem uma empresa que é parceira nossa nesse sentido, e a gente chegou até a debater aqui no RAP alguns bons resultados, mas realmente a taxa de conversão da sucata não aplicável mecânica para o óleo é na casa de 50%, 60%, que é um material de origem mais complicado. Mas eu agradeço aí a oportunidade de compartilhar com vocês. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Wesley. Quem mais? Era o Cassinelli ou o Derval, que estava com a mão levantada antes? E tem um Hartmann também. Então, vai, Cassinelli. Eu mais velho. Deixa eu fazer a pergunta, que eu estou aqui me coçando. Bom, Fabiana, o modelo de reciclagem de plástico hoje mais bem desenvolvido é do PET, né? E a gente sabe por quê. É muito simples. O PET são poucos grades, poucas cores, a aplicação é muito fácil de você... Aliás, eu vou te pedir uma coisa. Você não conta para os meus colegas industriais, porque a partir da minha pergunta eles vão me odiar depois, né? Acontece o seguinte, olha, o poliolefinas, né, é muito difícil você identificar porque tem uma variedade muito grande de grades, né, e depois tem variações de cores muito grandes, né. Vocês já pensaram em lançar grades coloridos já específicos e convencer o brand owner a usar uma cor fixa, né, para cada aplicação, tipo amaciante de roupa, né? Todo mundo vai usar o amaciante azul e a Braskem já oferece o produto azul. É muito mais simples depois identificar, né, se o produto é polietileno de alta ou não, né? Porque hoje é complicado esse tipo de identificação. Bom, na verdade, o que a gente trabalha acaba sendo com duas cores, né? Que é um pouco do que tem no mercado, ou branco, porque possibilita a definição da cor do master pelo nosso, né? Pelo cliente, da cor que ele quer chegar, né? Na verdade, é isso, porque essa questão dos masters e das cores é muito específica, não é azul, né? O leque de azul, assim, é enorme, né? Então, de tudo aquilo que a gente avançou até agora, faz mais sentido ter uma separação, né, de branco, vamos dizer assim, e aí você faz algumas correções, né, na hora que você faz a blendagem e avalia se a necessidade de ter um branco para você uniformizar a cor. E aí a outra, que é a colorida, né, a gente acabou optando por preto, né? Para também uniformizar a cor, que é um dos desafios, né? No final de contas, o cliente quer uma consistência, mesmo que seja preto, é melhor do que você ter azul de diferentes cores, por exemplo. E aí, outra dificuldade, então a gente fez essa opção de forma
a simplificar neste momento. Pode ser que em algum momento a demanda seja específica para uma cor X e a gente consiga fazer a separação. Hoje não se justifica este gasto ou esse custo adicional de você separar por cor, porque na saída, mesmo que seja assim, só azul, você tem um monte de tipo de azul, você vai ter que corrigir da mesma forma e pode não chegar na cor exata do desejo do cliente. Então, assim, você tem um custo grande, maior, né, de separação, e, claro, é possível, tem sistema ótico, só que é tudo econômico, né, você avaliar a economicidade da solução. Então, hoje, pode ser que mude, tendo uma demanda específica que faça sentido fazer uma separação e um investimento, né, no sistema ótico para separar por cor, a gente acabou simplificando em branco e colorido, e aí no colorido a gente vende preto, né, a cor final. É uma operação também que está Obrigado. começando, né, Fabiana? Acho que está correto. Acho que nesse ponto, para mim, o que é importante, uma preocupação que eu tinha, é a qualidade da resina que você vai ter lá na frente, principalmente das propriedades mecânicas, propriedades físicas. Porque, só um comentário, nós demoramos algum tempo para a gente tirar o plástico, que era um produto ruim, para se transformar num produto muito bom. E se a gente não tomar cuidado com essa questão da reciclagem, ela começar a ser usada em alta escala, como ela deve acontecer, e você começar a jogar produtos ruins no mercado novamente, pode ser um problema para a imagem do plástico como um todo. Então, esses trabalhos que vocês estão fazendo de garantir as propriedades da resina, eu acho fundamental. E é um desafio, e é um aprendizado, assim, a gente está aprendendo na medida em que a gente está desenvolvendo, porque, assim, o controle de qualidade é um desafio, né? Assim, quais são os métodos que você vai utilizar para você fazer a análise? Porque você tem variabilidade da matéria-prima, né? Não é igual virgem, né? Acho que assim, as metodologias que a gente tem e os testes que a gente faz para controle de qualidade do virgem, hoje já não são. A gente começou a fazer os mesmos e a gente viu que não é o caminho. O caminho é, de fato, ampliar. A gente tem soprado antes como uma forma de controlar para ver se o sopro está funcionando, porque já aconteceu de você fazer as análises básicas, vamos dizer assim, de controle de qualidade, para estar tudo funcionando bem, mas teve uma contaminação cruzada de PP, por exemplo, não soprou, né? E você não pegou a contaminação cruzada no controle de qualidade. Então, assim, isso é algo que, de fato, a gente está muito focado, por isso que a gente fez, né, recentemente, aí, um investimento numa ilha de reciclagem dentro do CTI, no Sul, em Triunfo, exatamente para a gente cada vez mais aprender, porque não é simples, né? Você fala assim, eu quero essa especificação, a chance de você ter um contaminante cruzado não é simples você identificar no controle de qualidade, né? Então, toda a parte de controle de processo, entender como que está a fonte, fazer a blendagem num percentual que faça sentido para você diminuir, né, e ter uma constância, é algo que a gente está fazendo, está aprendendo, é um processo, é uma jornada, a gente ainda tem aí pouco volume, mas a gente conseguiu grandes avanços. Acho que esse é um ponto, né, de conhecimento e de desenvolvimento que a gente está fazendo, e a gente resolveu fazer essa área dedicada dentro do CTI lá no Sul, em Triunfo, exatamente para que a gente tenha mais conhecimento e capacidade de conseguir fazer essas formulações necessárias para ter essa constância na qualidade, né? Que acho que esse que é o grande objetivo aí de mudança de mercado, né, nesse aspecto. Isso é verdade. Agora tem o Hartmann e tem o Derval. Não sei agora, quem que é o mais velho? Ou quem que foi o primeiro? Hart, pode fazer. O Derval sutilmente deixou para você, hein? O Hartmann... Não, se quiser eu faço. Hartmann. Hartmann. Derval, faz você que o Hartmann acho que foi tomar uma aguinha. Sim, claro. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Manuel, por ter trazido a Fabiana aqui. E eu fiquei muito satisfeito em te ouvir, e eu começo te parabenizando pela sua história, porque eu acredito muito nesse processo interdisciplinar. Eu não vejo que o homem criou lá atrás essa coisa da fragmentação da ciência, então um é químico, outro é engenheiro, o outro é advogado. Eu tenho orientados advogados e eu adoro, eu gosto de estar conversando,
e pelo seu discurso fiquei bastante satisfeito. Bom, eu vou me apresentar. Eu sou o Derval Rosa, eu sou professor da Universidade Federal do ABC, eu venho trabalhando com reciclagem há bastante tempo e também com materiais biodegradáveis. Recentemente, eu me considero um pesquisador razoável, né? Assim como dentro dos padrões universitários, bolsista do CNPq e assim por diante. E eu tenho duas coisas para falar para você. Uma é uma pergunta e o outro é um convite, tá bom? Porque o primeiro é o convite. Na verdade, eu quero convidar a todos aí. Primeiro, porque o ano passado o Manuel fala que eu sou o líder de que eu não tenho saído de casa mesmo, né? Eu tenho ficado trancado. E aí eu entrei em depressão. Observação, ele não saiu de casa desde o primeiro dia da pandemia. E está com 3 roupas só em casa. 4 camisas. 4, desculpa. Bom, mas brincadeira à parte, Fabiana, eu queria te parabenizar primeiro pelo seu discurso, pela fala. Gostei da forma como que você fala, você está bem preparada. Desculpa falar dessa forma, mas eu gostei bastante. E eu queria te parabenizar também, porque você está trazendo, para mim em especial, uma coisa que vocês vão estar fazendo uma diferença, que é a questão da valorização dos resíduos. Em muito que eu trabalho em aula, a grande questão é a questão cultural de que o que é reciclado tem baixa qualidade. Quando eu vi você falar desse desafio que é produzir uma resina com os mesmos padrões de qualidade, eu acho que o Manuel já levantou essa bola, que a gente não pode cair no erro, né, de ter uma depreciação desse material, né? Eu brinco que com os meus alunos, eu dou uma disciplina chamada reciclagem ambiente. Existem uma única forma de reprovar na disciplina, que é falar 5 vezes a palavra lixo. Ou seja, né, não é lixo, é matéria-prima, é um resíduo que pode ser valorizado. Então, eu fiquei muito satisfeito com a sua fala. E aí, a minha pergunta, é o seguinte: o que você acha mais difícil? Desenvolver, aprimorar essas tecnologias, quer dizer, esse quebra-cabeça de acertar grade, como o Cassinelli falou, em relação ou a questão cultural, de que vocês estão trabalhando, né, com diferentes atores dentro dessa cadeia aí da reciclagem, com vários elos, né? Como vocês trabalharem, por exemplo, eventualmente, numa isenção fiscal junto ao Estado e pensar também no trabalho junto à sociedade em relação a, olha, você enquanto cidadão cada vez mais tem que ter o descarte adequado. O que você vê de diferença desses desafios? E aí, para me finalizar a minha fala, eu queria fazer um convite. Porque como pesquisador, né, como eu não saí de casa, eu precisava ver os meus amigos. E aí, eu criei um canal no YouTube chamado Professor Polímeros para Jovem Cientista. Isso começou como uma brincadeira, mas hoje já tem cerca de 1.800 inscritos, é um nicho, é um canal nichado, onde a gente começou fazendo entrevista com os melhores pesquisadores do Brasil, assim, tipo, todo mundo que você conhece, acho que eu já fiz umas 50 entrevistas com professores e o jovem cientista que fez a pesquisa. Aí começou a criar mini documentários sobre vários aspectos, reciclagem, resíduos. E aí eu comecei a fazer uma entrevista com empresas. Então, hoje eu fiz a terceira, que a primeira foi com o iFood, lógico, depois daquela história do BBB, né? E eu peguei o CEO do iFood e falei, né, com o menino, e o André Borges, uma graça de pessoa, me entrevistou. Depois eu fui para a Nestlé Nespresso. E hoje eu entrevistei a Ambev. E eu estava imaginando que a quarta seria a Fabiana Quiroga, da Braskem, porque a gente precisa levar tudo isso que você falou aqui,
mas é sempre num bate-papo, como o Manuel faz, né? A gente tem feito algumas colaborações. Eu ficaria muito contente se você pudesse dar uma entrevista para a gente. É gravado, né? Não é ao vivo. Eu me adequo aos seus horários, então aí, se você aceitar, olha, quem deu essa ideia de te colocar nessa saia justa foi o Manuel, viu? Não foi eu. Então, de tipo assim, estou te convidando, né? Eu falei que era informal, mas não era para ser tanto assim, né, Fabiana? Agora chegou aqui, né? Não, mas, Erval, vai ser um prazer. Eu sempre, claro, minha agenda tem uns desafios de agenda, mas eu sempre busco estar, né, na maior parte possível em contato com diferentes públicos, exatamente para levar, né, informação, a gente falar sobre o tema, acho que é tão relevante. Então, estou à disposição. Não sei se você tem meu e-mail, que acho que a gente pode trocar. Não, eu posso pegar seus dados com o Manuel, então? Pode. Se quiser passar meu WhatsApp, a gente troca também, tranquilo. Tá bom. Eu estou colocando aqui no chat o link do canal também, tá? Para você depois dar uma olhada. Então, a primeira, assim, porque tá começando a crescer, você entendeu? E a entrevista com você, porque hoje, eu conversando com a menina da Ambev, a Lisa, ela falou que você é muito importante na área de sustentabilidade. Ela falou essa expressão, viu? Que bom! Ainda falei para o Manuel, falei, nossa, que legal! Diz que você é muito famosa. Mas ela não vai fazer mais comigo, nem vai atender meus e-mails agora, viu? Imagina! Acho que você tem uma pergunta, mas aí depois eu comento do seu canal, que também é muito legal, que vale a pena assistir, que é um canal muito focado para o público universitário, e ele traz uma imagem do plástico. Acho que é importante nós estarmos lá para estar colocando o posicionamento, fazendo esclarecimento com relação ao plástico. Sem dúvida. Manuel. Isso é uma parte do conhecimento, né, que a gente precisa de compartilhar. Sim. Agora, e quanto à questão da cultura versus tecnologia, o que você tem pensado aí, refletido sobre essa dicotomia? Eu acho que, assim, nem a dicotomia na minha visão, né? Assim, desafios gigantescos para a gente caminhar nesses dois lados. Acho que, assim, a gente precisa, na parte de educação, conhecimento, mudar perspectiva, não só em relação ao respaldo, mas da importância da destinação, da importância da escolha do material, do packaging que você for fazer, porque isso acaba trazendo demanda e puxando a cadeia, né? Se a gente olhar, a gente que é da cadeia do plástico, é muito duro ver, né, a forma que o plástico, né, a imagem do plástico tá para a sociedade como um todo. Mas, por outro lado, foi isso que fez a gente se movimentar, né? Se a gente for ver, quando eu mudei minha carreira, quando eu fui para esse lado, a gente tem que reconhecer que a gente errou como indústria. A gente colocou todo o peso no consumidor. Sim. Sempre. E eu, dentro da companhia, também pus. Ah, que bom! Parabéns que você está falando isso. Não, mas é fato, né? Porque a gente sempre falou, e é verdade que o resíduo só está no mar porque alguém jogou. É fato isso. Ninguém tem dúvida aqui, ninguém, né? O plástico não sai, não tem perninha para ir. Então, obviamente que tem uma pessoa, um ser humano, um consumidor que jogou de forma inadequada. Claro, claro. Só que se você não estimular, se você não proporcionar à indústria, né? Mercado, você, de fato, ter iniciativas de incentivo, você não consegue avançar. Sim. Então, assim, quando mudou, e aí vem o lado da tecnologia, então, assim, vem uma demanda maior, a gente está, né, com diferentes públicos hoje, mais jovens, né, falando de sustentabilidade, esse tema tomando corpo, sociedade questionando. Isso traz uma demanda, uma necessidade de resposta, né, lá dos brand owners, que estão mais perto dos consumidores. Isso gera uma demanda no mercado. Quantos não fizeram compromisso? E isso está fazendo, de fato, isso virar um negócio e trazendo oportunidade. Porque quanto tempo, né? E aí, quem tem aqui reciclagem há tantos anos, está aí patinando no seu desafio econômico, porque você não tinha demanda na ponta, é só redução de custo e você tem um monte de custo para trás de logística, separar, ter qualidade, né?
que é o desafio que a gente tem hoje também, como Braskem, oferecendo qualidade, não é fácil você chegar para o cliente e colocar um prêmio, é um processo ainda de transformação. Então, você vai precisar ter a qualidade para ter valor e tem que ter o outro lado, a demanda. Então, assim, tem que andar junto para que de fato aconteça, né? Então, acho que é uma combinação. O que a gente tem tentado fazer na parte de educação, né? A gente tem o programa Educatu, que é na escola, é trazer informação, estar onde, né, eu fui convidada em alguns lugares para ir na universidade para falar sobre o assunto, porque é importante saber que a gente está fazendo e que tem que ter também a posição do consumidor, né? Porque, assim, o que a gente vê, né, que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo, é fácil falar que não usa mais o canudinho e que por isso eu sou sustentável, né? É fácil isso, porque, assim, na prática, a grande maioria das pessoas não precisam, do canudinho, né? Então, é fácil você colocar e falar assim, isso aqui é minha bandeira, né? Mas você está sendo uso consciente no seu dia a dia, né? Até aconteceu uma situação com uma colega minha, que ela ficou revoltada, assim, da Braskem, estava no lugar, a mãe pediu essa minha amiga, pediu um canudo, porque estava no lugar, que assim, enfim, questão de segurança sanitária, né? Pediu canudo. A mocinha do lado teve um chilique, que disse que não era sustentável, estava com o filho. Chegou para o filho na frente dela falando assim, não é para usar canudo, porque o canudo não sei o quê, e meteu a boca no canudo. Minha amiga olhou assim, ela meteu o pau no canudo, e o filhinho dela estava brincando com os sachês. Então, ele tinha pego, aberto o sachê de maionese, de ketchup, fazendo misturinha, pegou o papel, uma bagunça de resíduo ali, e falando do canudo. Então, assim, a reflexão é importante. Só que é mais longo prazo, e a gente tem que ter consciência disso, assim, né? É todo um problema, né? Um processo de transformação, a educação é longo, a gente tem que estar falando, a gente tem que levar conhecimento. Só que se a gente não tiver exemplos, se a Braskem, se a indústria não tiver exemplos concretos de que é possível, de que está reciclando, que está fazendo, que está endereçando, é difícil você ir lá, e aí essa sempre foi e pessoas da indústria questionaram se a gente não deveria fazer uma mesma ação grande, no sentido que foi o agro é pop, fazer alguma coisa do plástico. Uhum. Gente, só dá para a gente fazer isso se a gente tiver coisas concretas já endereçando. Sim. A gente ir lá e falar que é ótimo o plástico. E, assim, o que eu acho que melhorou muito é que agora é muito nichada a discussão. A discussão Sim. é dos descartáveis, é o que você... Packaging tem aí né, uma dúvida, assim, mas todo mundo, assim, as pessoas sabem da questão de durabilidade do alimento. Então, assim, tá ficando mais, assim, uma discussão muito mais qualificada do que já foi, porque antes falava plástico já... e agora, a gente viu, né, parte sanitária agora de Covid, quanto foi importante o plástico. Sim. Mas se a gente não tiver ação concreta para mostrar, para falar, para endereçar, falar assim, então, tem essa daqui, a gente conseguiu resolver, que a gente perde credibilidade. Acho que esse é o ponto que é importante. Porque a indústria tem que desenvolver, tem que transformar isso em negócio. E eu só acredito, e eu tenho muito orgulho de o que a gente está fazendo, tem que virar negócio, tem que ser lucrativo. Meus projetos não são hoje, eu tenho um grande desafio e a Braskem tem assumido risco, feito investimento, um retorno que não é, assim, eu busco o projeto hoje que está netado em resultado, mas que no futuro tem perspectiva de que a gente consiga alavancar, que a gente consiga, de fato, desenvolver o mercado, que a gente consiga, de fato, ter valor agregado. E tem que ser isso que as empresas têm que fazer. E eu acho que, assim, a gente está numa situação hoje, do ponto de vista de economia circular, na minha visão, que 2 anos atrás, 3 anos, quando eu comecei mesmo, você não via essa onda de que, assim, pô, vamos fazer, esse é o diferencial, e a gente tem visto, inclusive os clientes, que até então tinham muitas dúvidas de usar o reciclado, nos buscando agora, desesperados de certa forma, porque o seu cliente está precisando de uma solução sustentável. Então, assim, acho que a gente está construindo aí essa transformação, mas é um processo ainda, é uma jornada, mas temos que fazer logo, porque antes que seja tarde demais. Essa é um pouco a minha visão.
Mudou. Parabéns, viu? Manuel, daqui a pouco é a minha vez, né? Não, já vai ser sua vez. Eu ia só fazer uma observação. Eu perdi o sinal, eu me movimentei aqui dentro de casa, chegou a minha neta fazendo uma bagunça aí, e eu troquei o andar aqui e perdi o sinal. Agora eu peguei o telefone e voltei aqui. Então eu acho que eu perdi minha vez, mas eu estou na fila. Não, o Durval falou assim, fala o mais velho. Eu falei assim, fala, Hartmann. Eu tinha falado para você, Hartmann, falar primeiro, viu? Então, é que eu estava fora do ar, Durval, estava fora. Não, mas é um prazer ouvir todos falando aí. Continua, Manuel. Quando puder, me dá a palavra. Tá, eu é só fazer uma observação que nós estamos começando a fazer. Estou falando nós porque eu me sinto ainda. Eu sou do plástico, sou engenheiro de materiais, então eu estou na cadeia. Nós estamos começando que o aço começou há 40, 50 anos atrás, porque o aço era um problema também, ele ficava jogado, só que eles conseguiram resolver. O papel também, ele conseguiu fazer essa integração e hoje o pessoal do papel que ele faz a reciclagem. E eu acho que esse modelo que vocês estão, que a Braskem está fazendo agora, para mim é super aderente, eu acho que puxar essa cadeia e que aí sim a gente consegue viabilizar essa tua fala que você colocou, a gente só consegue anunciar a hora que a gente estiver fazendo. Eu acho isso daí extremamente aderente e muito importante essa postura que a Braskem está assumindo, tá? Obrigado, então, Fabiana, e eu vou pegar os seus contatos com o Manuel, e parabéns aí pela sua, porque eu acho que vocês estão fazendo também uma política indutora, né? Vai vir um monte de gente atrás, e eu acho que esse é um desafio muito grande. Parabéns, viu? Obrigada. Ok. Bom, na realidade, eu quero voltar lá no processo, Fabiana. Queria entender um pouco, quando você falou da ação, né, do material, do desenvolvimento, qual é a estratégia? Vocês pretendem vender o material no mesmo canal que vende o virgem, com embalagem de vocês, com o grade de vocês, ou pretende fazer blendas com o virgem para clientes já específicos, para formulações desenvolvidas, ou todas essas coisas, né? Ou vários modelos? Queria entender. E como é que vocês estão olhando essa parte, digamos, da garantia digamos assim, de um fornecimento constante, considerando que do aterro, muitas vezes, por melhor que seja a separação, você nunca vai ter como se tem, por exemplo, um eteno puro para fazer o virgem, como se tem um propeno puro para fazer um grade polipropileno dentro daquela especificação. Eu falo isso porque você sabe da minha história de mais de 15 anos como reciclador, e nós trabalhamos com pós-indústria praticamente. E isso era também um grande desafio, né? Então, como é que vocês vejam nessa grande escala que vocês estão entrando e que pretendem entrar e que estão assumindo, e que eu realmente acho que é muito importante, que isso vai criar um mercado, vai desenvolver um mercado com todo o trabalho que vocês têm por trás de desenvolvimento e que vão trazer novas aplicações, e isso vai realmente puxar o mercado. Como é que você vê esse desafio dentro dessas coisas que eu te perguntei? Tá bom. Se eu esquecer alguma coisa, é muita pergunta, né? Vamos ver se eu esquecer alguma coisa que eu não te respondi, você pergunta. Ele era uma só, né, Fabiana? É sempre assim. Mas eu não vou em contra, né? Bom, começando com a parte de desenvolvimento. A princípio, o que a gente tem buscado são segmentos, né? Então, a gente tem desenvolvido grades para segmentos específicos, considerando, né, os requerimentos necessários para aquela aplicação. Hoje, em portfólio, a gente tem 10 grades no Brasil, a gente tem, se eu não me engano, 25, mais 15 em outras regiões, que a gente tem no México, Estados Unidos, estamos em desenvolvimento na Europa. E em desenvolvimento a gente tem mais de 15. Então, assim, o objetivo é que a gente vá segmentando, a gente não está fazendo grades para cliente específico, mas para segmento específico. Então, assim, pode ser que para aquela aplicação a gente precisa ajustar. Então, assim, é bem, vamos dizer assim, hoje a gente está com grades que é para atender segmentos que a gente viu oportunidade, baseado naquilo que a gente conhece de mercado, né? Então, a gente está oferecendo para o cliente
uma resina que é Braskem, para aquela aplicação com percentual de reciclado dependendo, né, Entendi. do produto. Já. Agora sim, o que a gente... Isso, dependendo da aplicação, tem percentuais diferentes de reciclado ou Perfeito. diferentes fontes, né? Pode ser pós-consumo Perfeito. industrial, pode ser pós-consumo doméstico. Uhum. Agora, tem projetos que faz sentido a gente desenvolver com o cliente, que aí já é o cliente até final, vamos dizer assim, na sua embalagem final, qual que é o percentual que ele pode usar deste reciclado que a gente produz, que é uma solução, para conseguir aquelas características específicas. Então, por exemplo, o projeto que a gente fez com a Johnson & Johnson do absorvente, sempre livre, que é para flexível, que tinha todo um desafio técnico para conseguir ter especificação, constância, a gente fez em conjunto, junto com o nosso cliente, que é a Mega, e aí a gente fez os testes para chegar numa formulação, numa especificação para aquela embalagem que rodasse bem, né? Porque a gente sabe os desafios para o flexível. Então, a gente trabalha, no geral, com grades, e dependendo da necessidade, na hora que a gente vai testar no cliente, tem que fazer algum ajuste, a gente ajuda o cliente a fazer o ajuste necessário para que o packaging final rode de forma adequada. Tá? Esses são os caminhos que a gente está. Aí esqueci a outra pergunta. Não, mas eu acho que tá dentro disso aí. A outra era com relação ao desafio da manutenção Da qualidade, da constância. da né, constância. que é o É a repetibilidade, né? acho que assim, aí a gente está trabalhando em dois aspectos. Aquele que eu falei do controle de qualidade, né? Então, isso a gente vem aprimorando o controle de qualidade na medida em que você vai para mercados mais qualificados, você começa a entender, né, as maiores dores, e aí a gente está aprimorando o controle de qualidade. E na formulação, a formulação tem que ser mais conservadora, né? Para ter uma variação que você consegue suportar, porque variação vai ter sempre, não tem... Se tem uma certeza, é que vai ter uma variação. E claro que a saída tem que ter um range, né? De características técnicas, de especificação técnica, que você consegue atender naquele range para aquela aplicação. Então, assim, é o que eu mencionei, assim, não é simples, né? Assim, é um processo de aprendizado também para a própria Braskem, que conhece muito de polímeros, mas que tem aí uma variabilidade muito maior do que está acostumado, né, com as matérias-primas existentes. Então, esses são os dois caminhos que a gente está. E o terceiro caminho, que é essa planta que a gente, né, fez investimento, né, na parceria que eu mencionei com a Valorem, que é ter um processo robusto de lavagem. A gente fez todo um arranjo buscando uma qualidade para que você também, no processo, consiga eliminar contaminantes, cruzados, você consiga, de fato, trazer aí mais qualidade. Acho que esse é um pouco do norte do que a gente está trabalhando para, de fato, ter aí qualidade, constância, que é a demanda do mercado e que é um desafio, né? Acho que isso... Bem, ok, muito obrigado. Também. Alguém quer pergunta? O Gerson está quietinho hoje, eu estou até estranhando, assim, não sei o que está acontecendo com o Gerson. Pois é. Mas eu gostei muito também da apresentação da Fabiana, gostei do que o professor Derval falou, e eu tenho um questionamento ao professor de um assunto que ele falou há pouco aí, e eu gostaria de ouvir ele falar qual foi o assunto tratado com a iFood, que tem na sua meta acabar com a entrega dos seus alimentos em plástico. Matéria de uma forte discussão há poucos dias no nosso grupo aí, que o Manuel é o administrador. Houve um forte debate nesse assunto. Ô Gerson, bom, primeiro porque tudo foi motivado justamente por conta, não sei se você soube do evento que houve no Big Brother. Você soube disso, do que aconteceu ou não? Não, eu ouvi dizer, mas eu também não acompanhei, mas como eu tenho um temporão de 18 anos, ele brifou para mim, tá bom? Ninguém assiste, nem novela. Mas ele brifou para mim, ele falou, e ele também trabalha no iFood. Então, ele é do desenvolvimento lá do iFood, e aí ele falou, Papo, está rolando um negócio lá que a imagem do plástico ficou mal lá na empresa. Eu falei, como assim? Aí eu fui atrás. Gerson,
o head de sustentabilidade, do qual eu entrevistei, ele falou que, na verdade, não é acabar com as embalagens plásticas. Ele falou isso na entrevista. Tá? Então, está escrito aí, está gravado aí no canal. O que eles estão... tem algumas metas, lógico, como várias outras metas de sustentabilidade, mas ele não disse que é. Ele falou claramente, não acabar com o plástico. Ele falou isso na entrevista. E esse era um dos focos que eu queria desmistificar, porque eu falei, bom, tem a polêmica, né? E quando você fala de BBB, parece que é uma coisa meio... A Fabiana está dando risada aí, mas é verdade, o jovem está todo conectado aí. E aí eu falei, não, eu quero ouvir essa coisa de acabar com o plástico, né? E foi justamente que eu fui devagarzinho, fui conversando com ele e tal. E aí ele foi falando, eu falei, mas como assim acabar? Eu perguntei, então tem a entrevista gravada. Ele não disse, não vou acabar com o plástico, professor. Coloca no... Mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eles estão anunciando, boca, isso corre solto, que eles têm meta de até não sei quando aqui acabar. E isso está levando os outros todos. Metas. Aqui em Porto Alegre, ninguém mais entrega nada. Tem várias metas. A questão de usar como é que chama? A entrega por bicicleta, por moto elétrica. Então, ele quer compensar a questão do zero carbono, né? Então, ele vai usar plástico, sim, mas ele vai ter outras ações que compensem essa coisa. Então, ele pensar em zero carbono. Era esse, pelo menos, foi o que o que ele fez, né, lá no Big Brother foi colocar... Na verdade, aconteceu várias coisas, né? Ali que eu tenho filhas adolescentes. A Fabiana viu o Big Brother. Acho que deve estar acompanhando bem essa história, porque esse negócio impacta no negócio, né, Fabiana? Impacta no negócio, mas eu tenho filha adolescente, então... Adolescente não, na verdade, né, que já é grande, que eu tenho filha de 22 anos, mas que assiste. E aí, claro que tudo que fala mal de plástico vem, mas assim, algumas coisas eu vi, outras coisas eu li, mas o fato é que assim, começou a entrega, era tudo plástico. No Big Brother. Parece que teve uma repercussão negativa da sociedade falando. Aí eles entregaram tudo em papel, e aí assim, claramente todo mundo achou estranho, porque era comida no papel, assim, naquelas caixas de papel. E aí a última foi a da mandioca. Isso, né? Que a menina queria comer, né? Ai, eles falaram que não era para comer, mas... E aí o da mandioca vem com esse apelo, né, de biodegradável, né? Acho que esse é o ponto. Então, assim, o que eles estão trabalhando, acho que eles estão buscando outras soluções, mas todos nós sabemos dos desafios técnicos, de a comida chegar de uma forma, né, assim, quente, adequada, né? Senão você começa a criar qualidade do alimento, né? Que é a grande questão. Agora, segurança alimentar, Fabiana, dentro do plástico, segurança alimentar, que não se tem dentro do papel, da caixa de papelão. Segurança alimentar, é isso aí, exatamente. Mas na entrevista ele falou bem do plástico, viu, gente? Tem a entrevista gravada aí no canal, tá? É que tem aquilo que a gente falou, né? A gente tem a pressão da sociedade. Então, assim, ele deu uma resposta para a sociedade, vamos terminar. Levou meia dúzia de alimento nessa embalagem, e o resto, que são milhares, milhões, sei lá, não tenho nem ideia de quanto que eles fornecem, eles continuam com as embalagens, porque, assim, o que eles estão fazendo, e aí eu não sei se é em todos os lugares, mas pelo menos aqui você faz a opção se você quer ou não. Sim. Eu não quero canudo, eu não quero não sei o quê, depois eles dão parabéns, você reduzir o X número de plástico que você teria, alguma coisa assim, que eu acho que vai na conscientização, que eu acho até positivo, sinceramente, se você está em casa, não faz sentido você receber o canudo, não faz sentido você receber talher de plástico, não faz sentido receber mesmo o guardanapo dentro do plástico na sua casa, assim, eu acho que... a redução, né? Nós somos a favor da redução, né, Fabiana? Eu acho que isso... Conscientização tem que ter, né?
Acho que tem o Alexandre para fazer o Edson. Acho que o Alexandre não fez. Posso deixar o Edson perguntar primeiro? E, Derval, depois eu vou te chamar para você falar, que você tem falado com vários brand owners. Agora eu vou te colocar na situação. Você vai participar da live aqui também para falar desses assuntos. Ô, Fabiana, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, ó, no chat. Você me manda um oi depois? Manda. Vamos lá. O Alexandre. Primeiro, queria parabenizar a Fabiana, que estou achando ótimo, Fabi. A gente vem conversando há muito tempo, né? Primeiro, me apresentar, sou Alexandre Sitivaras, eu acho que eu sou, desculpa, professor, mas eu sou o único lixeiro da turma aqui, de raiz, tá? Operador de aterro sanitário. Hoje eu trabalho na Horizon, sou diretor de novos negócios. A gente tem 4,7 milhões de toneladas de resíduos sendo destinados nos nossos aterros por ano, tá? E recentemente a gente fez um anúncio falando exatamente da nossa primeira unidade de triagem mecânica de material reciclados que vai ser instalado em Jaboatão dos Guararapes, né? Um investimento importante para a gente, uma vez que a gente entende que a gente fala muito que a gente enxerga o aterro como o nosso poço de petróleo, tá? Onde eu tenho biogás para aproveitar para gerar energia, hoje em dia falar de biometano, mas principalmente com o nosso foco aí muito grande nessa questão de separar os recicláveis, e aonde a gente enxerga que o grande valor do material reciclado contido no lixo, né, no resíduo pós-consumo, né, é o plástico, né? E a gente vem conversando há bastante tempo com a Fabi e tudo mais, porque a gente entende que o grande desafio é mesmo essa garantia do feedstock, né? E, no fundo, né, eu acho que quando a Fabiana fala, e vocês todos aí com muita experiência no plástico falam, pô, lá no México eu vou conseguir fazer um PP Food Grade porque eu estou enxergando uma separação na origem, tal. Eu queria saber um pouco de você, Fabi, como que você vê esse problema, entendeu? Assim, eu acho que, no fundo, quando eu falo de separar resíduo lá na ponta, mesmo eu trazendo equipamento alemão, alta qualidade, alta disponibilidade, eu vou separar 6,5% a 8% do reciclável, do material, né? Sendo que a gente sabe que a gente tem ali um potencial muito maior, né? E que depende de dinheiro na cadeia, depende de uma série de coisas que eu acho que hoje a nova marco regulatório de saneamento começa a mudar um pouco a cabeça da população na hora que a gente começar a ter que pagar tarifa e taxa por lixo e começar a enxergar isso de uma maneira diferente, que eu acho que nosso grande problema é que o cidadão comum não enxerga valor no material que ele coloca para fora também e duvida um pouco disso. E eu queria saber um pouco como que é a visão sua e da Braskem sobre isso, né? Eu acho que, assim, nós, pelo nosso lado, hoje, com a tecnologia, a gente chegou no break-even, onde vale a pena investir para separar 8%, 6%, 10% do lixo, tá? Mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, é enxugar gelo, por um lado, né? Porque o potencial é muito maior, né? E queria entender um pouco como que vocês pensam aí em alternativas. Eu sei que vocês fizeram também parcerias com empresas que têm essas triagens mecânicas, que estão capturando esse material de dentro dos aterros, mas a meta de vocês de 300 mil toneladas, e eu sei que a meta seguinte mais do que dobra essa meta, né? E no fundo a gente faz parte desse objetivo também. Queria entender um pouco de vocês, como que você vê essa relação consumidor, embalagem, lixo e tudo mais. Não, acho que bom ponto, excelente, assim. Na verdade, assim, a gente tem trabalhado e às vezes a gente acaba ficando... A gente até questionado, né? Essa questão da parceria, por exemplo, com a Aterro, né? Vem a questão, assim, né, a gente fala o tempo todo, não tem coleta seletiva, e porque não tem coleta seletiva, não tem reciclagem. E agora a gente fala assim, manda tudo para o aterro e a gente separa lá, né? No final, assim, é quase que
Onde se faz em um monte de lugar do mundo, né? Onde você vai lá na Espanha, fala, no final os caras estão separando lá no aterro também, né? Não, então, porque primeiro que eu acho que é o seguinte, né? O Brasil é gigantesco, as realidades das regiões são diferentes e do próprio município, né? Então, assim, primeiro que o fato é que municípios talvez pequenos, que tenham estruturas, a gente conheceu alguns deles e apoiou, inclusive a gente apoiou em Alagoas, no Rio Grande do Sul, o município para fazer um incentivo de fazer a coleta, o cooperativa estava envolvida, ela fazia a coleta, tanto do resíduo reciclável como do resíduo orgânico, fazia a separação na origem, então você tinha uma comunicação com a comunidade muito mais simples e tudo mais, e assim, as taxas de reciclagem são enormes. A cooperativa é Três Irmãos, que eu esqueci onde que fica a cidade, mas é no Rio Grande do Sul. Dois Irmãos no Rio Grande do Sul. E o outro é em Alagoas, Marechal Deodoro, que foi o que a gente fez esse link junto com a prefeitura, era pequeno, e aí envolveu as cooperativas, e aí, de fato, você trazia uma qualidade maior, porque tinha os dias certos que você fazia a separação, a comunidade toda, né, se envolveu, colocava fora naquele dia certo, então você não tinha tanta ineficiência que nem tem hoje de rejeito, né, nesse tipo de separação. Então, assim, a gente tem modelos e modelos. A gente trabalha para chegar nos volumes em diferentes modelos. Via aterro é porque a gente sabe que está indo, eu acho que, assim, é fato. E vai continuar indo, porque o custo de coleta seletiva a gente sabe o quanto é ineficiente, o quanto é difícil, porque, enfim, você tem ali grandes volumes, pouco peso, você sabe o quanto tem de contaminantes ali, então no final você chega na coleta seletiva em São Paulo, que tem separação semi-mecanizada, a gente sabe que rejeito está lá 50%, 60% de rejeito, então assim, tem como ser eficiente, você está pagando por essa coleta seletiva, então vai muita coisa vai para aterro, e o objetivo é que a gente, de fato, consiga recuperar o máximo possível que vai para o aterro. Mas, se as separações acontecessem, fica muito mais simples, né? Mesmo no aterro, se você chega lá com... vai todo o resíduo, mas você tem separado, né, o que é reciclável, vamos dizer assim, você facilita demais, traz muito mais eficiência para o sistema. Então, acho que, assim, continuar incentivando a separação e tendo infraestrutura, né? Porque assim, o que vai também para resíduo? Quanto que a gente tem, infelizmente, que não tem saneamento básico? E se não tem saneamento básico, não tem nenhuma infraestrutura de resíduos. Então, assim, o resíduo joga pela janela, né? Então, assim, muito que a gente perde para o meio ambiente está muito nessa realidade. Então, eu acredito, de fato, que avançando nessa questão, acho que é um ponto. E aí, para incentivar, minha cabeça, assim, olhando um pouco do que todo mundo fala da Europa, e irrita um pouco quando fala da Europa, porque a Europa não é Alemanha, né? E Holanda. muitas vezes não é benchmark, né? Não, e assim, se você for olhar o Leste europeu, né? o leste europeu, aí você tem desafios. Então, assim, mas quando você vai, mesmo que você vai na Alemanha, eu tive a experiência de aluguei uma casa na Suécia, e aí o pessoal fala assim, o pessoal é educado. Na verdade, não, né? É o que você disse. Ou você paga, então, assim, você tem um limite de pôr lixo, se não você paga o adicional, é dinheiro. 2, se você não leva no lugar, então, assim, é muito mais eficiente a coleta. Todo mundo leva para o lugar e você faz uma coleta única, você não vai importa em porta. Se você não leva lá nesse lugar, multa. E aí eles não multam só você, multam o condomínio. Então, todo mundo fica de olho se alguém joga resíduo errado. Então, assim, ou vai pela dor, né, que é multa, fiscalização, taxa, e isso faz com que há um incentivo maior realmente de destinar adequadamente. Ou vai, né, pelo outro caminho do amor, né, de você dar crédito, são outros modelos. Inclusive, a gente tem avançado, a gente, né, vai comunicar uma parceria com uma desse modelo de você dar crédito para quem leva o resíduo. E aí você leva o resíduo mais limpo, mais separado, né, muito mais controle. E o desafio desse modelo? Escala, né? Então, assim, quantas unidades dessas são necessárias para você conseguir alimentar uma indústria? Um monte, né? Mas é algo que a gente tem que testar, que a gente tem que avaliar, porque o problema é gigantesco, não vai ter uma solução.
né? Então, o que a gente está tentando responder de forma mais objetiva, Varas, trabalhando com diferentes parceiros na busca de diferentes modelos. Então, de um modelo que vai para o aterro, foi para o aterro, no modelo de como incentivar essa coleta seletiva, esse envio para um local, e aí você tem muito mais qualidade. E a gente tem trabalhado na busca de desenvolver logísticas reversas, né? Então, a gente tem o programa do Corpus, que juntou várias empresas, a gente se juntou com o Corpus de PS, que seria nosso concorrente, né? Que é poliestireno, a gente vende PP, para fazer uma coleta destes materiais aonde é gerado, porque depois que ele chega, né, os copos no aterro, tem um desafio, porque também é pequeno, na hora que você vai colocar mesmo, né, esses sistemas, tudo que é muito pequeno, você tem mais dificuldade de você conseguir coletar, né, no sistema de triagem mecanizado. Então, assim, tentando responder, né, sua pergunta de forma objetiva, a gente tem trabalhado logística reversa, junto, né, com gestores de resíduos, e trabalhar com esses modelos que são diferentes, que tem uma questão de escala importante, mas tentar ver se a gente consegue achar um caminho para escalar esses modelos que você incentiva levar o resíduo, né? E aí um pouco das experiências, né, do que a gente buscou em locais mais humildes, né, você ter um crédito, ter um cartão que gera crédito, faz com que as pessoas vão, e aí mude até o conceito, né, que aquilo não é um lixo, né, aquilo é dinheiro, né, acho que esse é o grande objetivo que a gente quer, transformar aquilo em dinheiro. Até um exemplo que a gente fez no México foi exatamente isso, a gente trocava os resíduos plásticos por alimento, a gente faz, chama Plastianes o projeto. E é bem interessante, porque é isso, né? Assim, o resíduo, ele é dinheiro se você levar. É um pouco essa mensagem que entra de educação e, por outro lado, você faz uma coleta aí de um volume maior. O desafio é escalar, né? Aquilo que a gente tem conversado, né? Como que você, na indústria, e aí, né, vocês falaram da indústria do PET, está mais avançado, ela também tem um super desafio, né? Porque, assim, está mais numa cadeia informal, né? Então, assim, elas quase que a negociação é diária, né? Agora, para compra de matéria-prima, é uma loucura isso, né? Você tem uma indústria... No final, eu tenho ali quantidade de PP e PET é praticamente a mesma, tá? Assim, é igual latinha de alumínio. 98% de reciclagem de latinha de alumínio. Pô, eu tenho meio por cento do meu lixo é latinha de alumínio. Coloca 4,7 milhões de toneladas aí, faz a conta, você fala, é latinha de alumínio pra caramba, que tá indo parar no lixo ainda, tá? Então, esse negócio realmente vai parar, ainda muita coisa vai parar lá na disposição final. Não, perfeito. Obrigado, Fabi. Para a gente começar a encerrar, acho que tem mais duas pessoas com a mão levantada, que eu te falei que... Eu ia falar, gente, eu preciso aqui. Eu ia falar, gente, que horas que termina. É um prazer, viu, gente? Mas é mais porque... Não, eu sei que também já deve estar cansado um monte de coisa. Então, acho que tem o Edson... Eu tenho família também, viu, pessoal? Não sou só... Então, vamos lá. Se a gente não sou só Braskem, né, Fabi? Eu não sou só Braskem. Duas perguntinhas rápidas, vocês conseguem, pessoal, para a gente encerrar? Quem vai primeiro? Posso falar? Pode, Nelson, por favor. Bom, boa noite a todos, Fabiana, todos do seu lado. Estou em Santo André. Fui Ródia, conheci bem o que é PQU e hoje ainda estou na área de engenharia, mas eu sou engenheiro elétrico, eletricista. Aqui eu aprendo só, né? Mas tem uma coisa legal que eu queria, pela sua visão, e você está cutucando um ponto crítico. Vou fazer uma analogia rápida, por exemplo, que eu apesar de ser engenheiro eletricista, o que estão levando o carro, por exemplo, a ser elétrico, é muito melhor, não sei o quê, é nada. Conhecendo toda a distribuição de energia, a produção de energia é muito feita em cima de queima de carvão, termoelétricas. Então, ainda, para se gerar energia, se polui muito. E hoje o carro, por exemplo, conhecendo bastante e gostando dessa área, o carro se tornou algo bem menos poluente do que já foi no passado. Então, assim, mas tem uma outra coisa que poucos vão atrás, ou por paixão a gente acaba descobrindo, o carro elétrico é muito mais barato de se fazer. E hoje ele vai ser muito mais rentável para se fabricar.
porque ele vai ter menos peso, ele tem muito menos exigência de tecnologias para controlar gases, porque não tem nada, é um motor, uma carcaça e a eletrônica hoje, tá? E eu, como engenheiro eletricista, trabalhando com no-breaks, grandes potências, onde você tem um problema em bateria e descarte, as pessoas não estão falando a verdade. Estão empurrando aquela... É bonito falar que eu não vou detonar o meio ambiente porque o meu carro agora é elétrico. Mentira, cara, você está detonando muito mais. 1 kW para carregar teu carro consome muito, vai te fazer muito mais fumaça, fuligem para produzir do que um carro talvez estaria rodando com controle melhor de combustível. O que eu quero dizer, e fazer uma analogia, e ver uma visão sua, porque vocês estão trombando, eu estou aprendendo muito com vocês, é que o plástico é fundamental na nossa vida, é básico para se conduzir muita coisa, se produzir e carregar, só que está sendo tratado como vilão, como bandido, às vezes, da sociedade, né? Não sei se é o termo melhor. E eu vejo que o carro a combustão é a mesma coisa, algumas outras áreas de engenharia também, condena, mas ninguém vai ver o processo fim a fim. Como é que você, eu queria até, acho que a parte que eu quero mais absorver de vocês, e principalmente acho que você, como fazer um marketing para tentar derrubar um pouco essa imagem, ou se aplicar melhor a cabeça das pessoas que o plástico é necessário no momento, que ele é mais vai conservar melhor, vai transportar melhor. Como é que vocês pensam em termos de marketing para atrair as pessoas e enxergar ele um pouco mais saudável, salutar? Não é porque foi aparecer um canudinho lá no nariz da tartaruga, eu concordo, é um absurdo. Mas, voltando, saí do McDonald's um dia para uma reunião correndo, sabe, de Santo André para São Paulo, peguei um McDonald's e fui correndo no carro comendo. No meio do caminho, um canudinho de papelão que eles me deram tinha virado nada. Exato. Aí, no meio do caminho, como é que eu vou tomar essa Coca-Cola? Aí abre a tampa, balançando, é uma festa, né? O carro virou uma coisa. Eu xinguei muito a mãe de quem fez o canudinho de papelão. E agora piorou, né? Porque eles colocaram um copo inteiro de papel e colocaram agora um bico lá, sei lá. Enfim, eu não tomo refrigerante, então não é um problema para mim, mas eu achei uma solução. É meio Starbucks. Então, mas assim, desculpa. Desculpa, é só finalizar, você já pegou. O que fazer, como pensar em termos de marketing para reverter um pouco essa imagem e agregar positividade ao produto, entendeu? Novamente. Obrigado e parabéns, muito bom. Obrigada, Nelson. Não, acho que é uma ótima provocação. Acho que assim, a gente discutiu muito essa questão de se é marketing que a gente tem que fazer, porque assim, é uma questão emocional versus uma informação técnica. E aí, na prática, por quê? Porque quando a gente vai falar de plástico, a gente vai falar, ele é mais leve, ele protege o alimento, ele emite menos CO2. Se você avaliar o ciclo de vida total de uma solução que seja de aço, com uma solução que seja de plástico, ali é muito mais pesado, na hora do transporte, na hora da produção. Então aqui usa mais terra, ali... Quer dizer, quando você faz uma análise de ciclo de vida, que é o que a gente fala, que é baseado na ciência, em dados, que você olha todo o impacto, você tem N elementos para falar bem do plástico. Mas você concorda que é muito mais difícil do que, assim, o impacto que o plástico acaba trazendo todos os dias, né? Qualquer um que vai para a praia. É irritante de você ver, né? Você entra no mar, tá lá o plástico na sua perna. Qualquer lugar, né? Você vai fazer um mergulho, se dá um mergulho, tem lá uma garrafa PET. Então, assim, é muito difícil, porque é emocional, né? Você está ali, você se depara com aquela situação, e por mais você fala, poxa, mas o outro emite. Quem está vendo a emissão? O outro usa muito mais área, né? Não é visível, não está no seu dia a dia. Então, assim, é muito difícil esse aspecto de marketing, porque é quase que assim, né? Todos os dias alguém está se deparando com um resíduo no lugar errado. Né? E essa é a realidade. Né? E é aí que está a dor do plástico. Então, assim, eu concordo e eu acho que a gente tem sim fazer campanhas. A Braskem está fazendo campanhas com relação à importância do plástico. A gente teve na Globo, naquele programa de sábado, que eu esqueci agora o nome, que é do dia a dia, assim, que é a manhã inteira do sábado, é de casa. A gente levou informação sobre plástico, a importância da destinação, falou de cooperativas, falou da cadeia, falou da embalagem, levou pessoas técnicas, tive a oportunidade de fazer uma fala lá
a gente está com esse programa de falar de economia circular, a gente está indo falar, só que assim, a gente só foi falar na hora que também a gente tinha alguns elementos de falar, pô, a gente fez compromisso, a gente está investindo, a gente está avançando, né? Então, a cadeia como um todo tem que se mobilizar de fato. Acho que tem uma questão de educação importante de a gente levar, então, é para a universidade, para as escolas. Muito triste, assim, minha filha e um monte de gente fala para mim, dependendo da professora, fala que plástico polui, né? Na aula, a minha pequena tem uma de 22, mas tem uma de 7, a de 7. E aí, assim, minha filha sabe que eu trabalho com isso, né? Eu falo com ela o tempo todo, a gente separa o lixo, a gente sai na rua, ela fica revoltada de ver resíduo, fala que as pessoas não podiam jogar, tudo. E ela questionou a professora, dizendo que o plástico se reciclar. E aí a minha filha falou assim, mãe, ela não concordou comigo. Eu disse, estou à disposição para ir trazer mais informação, porque acho que há uma desinformação, né? Então, assim, eu concordo contigo, acho que é importante, acho que a gente tem que avançar como indústria, como cadeia, é importante levar informação, mas a gente tem que saber que está o problema lá. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, essa questão de infraestrutura, envolver governo, é também um outro caminho, porque senão é muito difícil, assim, né? Você não tem uma imagem ruim. A gente fez clean-up. Você chega lá, vê um monte de outros resíduos. Bituca de cigarro é insuportável que tem, né? Só que, assim, eu saí com sacolas de plástico. E as bitucas ali num negócio desse tamanho. Então, assim, é gritante o problema que a gente está dessa quantidade. E aí não é só o Brasil, né? Aí você vê China, Ásia, sem nenhum tratamento, colocando todo aquele resíduo que é um monte de resíduo. Então, assim, eu não te respondi porque eu não tenho uma resposta, porque o problema é realmente complexo e é difícil você lidar com essa questão da emoção, de você todos os dias estar se deparando com plástico ali, né? Mesmo em casa, né? É surreal. Depois do Covid, a gente que está comendo, né? Pede delivery ou, enfim, faz compras. A quantidade de plástico que a gente está gerando é enorme. Então, assim, se você não tiver infraestrutura, se você não souber que tem a coleta seletiva, que aquilo ali está retornando, você fica impactado, né? Com o tamanho do resíduo. Então, assim, trazer informação técnica não ajuda nessa questão emocional, que é um pouco da nossa visão. Por isso que eu falei, é bom você ter dados e fatos para falar, poxa, está aqui. Você impactou X número de pessoas porque você está fazendo a coleta, porque você está fazendo a separação, porque isso aqui transformou em produto real, esse produto que você está comprando aqui tem material reciclado. Eu acho que tudo isso, a gente está atrasado, tem que correr atrás, mas acho que tudo isso é elementos para reforçar a importância do plástico. É um pouco da minha visão, tá? Assim, é um pouco do que a gente tem refletido, de como, de fato, trazer conhecimento e fazer esse movimento, mas a gente vai ter que ter comunicação e marketing e ações concretas ao mesmo tempo para tentar evitar ou eliminar, acabar com esse problema que é todos os dias a gente ter que estar com aquele monte de plástico na rua. Esse é o ponto. Bom, gente, a gente está atrasado. Edson, você consegue fazer em 15 segundos ou a gente manda por e-mail? Porque a Fabiana está super cansada. Já tô com cara de cansada. Tranquilo, acho que tem que respeitar os horários aí, ficar à vontade, a gente tranquilo. Aí qualquer coisa, você manda um e-mail, eu repasso para ela. Não, fica tranquilo, a gente já tem o contato da Fabiana, fala com a equipe toda, porque tá bom? A gente já está indo para o nosso recorde daqui. Isso. Daqui a... Mas parabéns aí, muito, Manuel, né, parabéns à Fabiana, parabéns a todo mundo pela contribuição, porque isso só desenvolve o nosso mercado, cada um está numa etapa, numa parte aí, mas o debate desenvolve as cadeias, isso é muito importante para todo mundo aí, tá? Parabéns a todos. Tá bom. Fabiana, se quer falar alguma coisinha antes de encerrar, eu quero te agradecer um monte. Muito obrigado pelo seu tempo aí, eu achei fantástico esse posicionamento, eu acho que é legal, o posicionamento, assim, muito importante que a Braskem está colocando, e o que depender da gente, a gente vai estar ajudando a divulgar e trazendo aí cada vez mais a sustentabilidade do plástico, tá? Maravilha, obrigada, queria agradecer aí o tempo também, a disponibilidade de todos, a participação, acho que era bem isso, né? Acho que a gente vai aprendendo um com os outros, cada um com as suas experiências, e acho que todos juntos aí com esse mesmo objetivo, eu realmente acredito, tenho, assim, muita convicção que a gente está no momento de transformação efetiva e a gente vai conseguir alcançar esse objetivo e de todo mundo ter a mesma percepção de que o plástico é positivo e que ele vai trazer, de fato, uma economia circular.
Então, obrigada, gente. Boa noite aí para todos. Obrigada aí pelo convite. E um abraço aí. Muito bom, a gente que agradece, Fabiana. Parabéns, Um abração aí. Parabéns. Boa noite. Obrigado, viu? Obrigada, boa noite, gente. Valeu, tchau, boa tchau. noite, boa noite.